Meu nome é Edson Nagamati, né? E hoje eu sou diretor superintendente, né, da consultoria Rocha, também é formada por ex-Toyotas, né? E passei aí os últimos 30 anos, né, dentro da Toyota, do Brasil, no Mercosul, né? Argentina, Venezuela, algumas vezes lá no Japão também, né? Visitas também Polônia, Tailândia, né? Estados Unidos também. E hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre o que que é trajetória de Toyota, né, e o que que a gente tem a ver com isso tudo, na realidade, né? Então, eu vou fazer um share aqui de um material. Eu quero só que vocês digam aí se vocês estão conseguindo enxergar, Ok. ok? Então, é um pouco, né, do aprendizado da experiência da Toyota, né, que eu e alguns outros colegas, né, que estão aí presentes hoje também, né, tivemos aí durante aí alguma coisa em torno de 30 anos, né, e estudando um pouco mais, né, também da própria trajetória da Toyota, que hoje já está quase beirando 90 anos, né, em termos de Toyota Motor Corporation, em termos de veículos automotores, né. E a gente colocou aí um nomezinho aí bem sugestivo, né, dos segredos dos senseis da Toyota, né. Na verdade, sim, a gente vai olhar um pouco, né, o que que a gente quer falar sobre o que que é isso, né? Então, eu vou pular rapidamente aqui, né, que eu já falei, né? Só ressaltar, né, que eu comecei na área de engenharia de processo, depois eu fui passando pelas áreas aí de controle de produção, logística, né? Depois eu retornei para uma área de PMO, né, de projetos, e fiz parte, né, do time que construiu a fábrica de Sorocaba, e depois a de Porto Feliz, né? E lá em Porto Feliz também fui diretor de operações, fui diretor da planta. E depois eu voltei um tempo como diretor da fábrica mais velha da Toyota no Brasil, né? Que é de 1962, que é a fábrica de São Bernardo. E depois eu fui ser diretor corporativo de Indústria 4.0 e Inovação, né? E hoje eu estou na consultoria Roncha, né? Também, né, com a missão de passar um pouco do que a gente aprendeu durante esse tempo, né, que a gente viveu dentro da Toyota, né? Porque esse tipo de conhecimento não deve ser guardado, na verdade, deve ser compartilhado para a sociedade, ok? Bom, o que que é o Honsha, né? Rapidamente, né? Ele significa empresa, origem, head office, né? E também é o nome da primeira planta da Toyota lá no Japão, a planta do Honsha, né? Honsha Kojo, né? Então, a gente definiu, né, em chamar a consultoria de Honsha para a gente retornar um pouco, né, o Lean para a base original do que é o sistema Toyota de produção e seus valores e princípios, né? E nossa missão, né, é desenvolver as capacidades das organizações, né, para que elas possam andar com as próprias pernas, né, e alcançar a excelência e se sustentar, ok? A gente está com a sede em San Diego, né, a gente tem branches no São Paulo, que é a maior, depois em Portugal e também no Japão. E a gente é .org, né, porque é uma grande parte aí do que a gente recebe também dos serviços, né, e principalmente, né, da venda aí de algumas publicações, a gente reverte para obras de cunho social, ok? Entre elas, né, o movimento do Lean for Hope, né, que talvez vocês já tenham ouvido falar. Então, a gente já teve aí no Quênia, Timor-Leste, Brasil e Etiópia, né? Então, isso daqui é um pouco para quem acha que sistema Toyota é só para indústria, só para montadora, né? Dá para se utilizar também para alavancar progresso social em organizações não governamentais, tá? E também o nosso público aqui de consultores, né, é muito engajado também em voluntariado, né? Inclusive, esse final de semana a gente vai estar lá no Icoi no Sono, no Bazar Beneficente, né, com quase 12 pessoas ajudando lá dentro, ok? E isso daqui também, né, para provar, né, que sistema Toyota Lean pode ser usado em tudo quanto é lugar, né? Então tem alguns shots aí de dentro aí do SBT, empresas como Raizen, né? Empresas agro, serviços, entretenimento, né? Por todo lado, né? E é o que demonstra também, né? Esse painel aí que a gente tem aí dos nossos clientes também, né? Tá até Disneyland aqui dentro, né? Ok?
Agora, o principal ponto, né, que na verdade é um tipo de challenge, né, que eu vou colocar para vocês, né? Você consegue mudar a sua forma de pensar? Eu gostaria que vocês ficassem com essa frase na cabeça de vocês, ok? Por quê? Eu acho que hoje, né, muita gente chegou, né, para ouvir experiências sobre Toyota, experiências sobre 30 anos passados, né, dentro da Toyota. E qual que é o seu propósito, né? O que que te moveu a vir hoje, né? Fora a curiosidade, que era um tema grande, né? Então, muita gente ouve falar em um monte de metodologias, né? Visual Management, Miro K, Kanban, né? Digital OB, Trabalho Padrão, 5S, Andon, né? Mas o que que tem por trás disso, né? Será que esse daí é realmente o propósito que a gente tem que ter, né? De colocar essa sopinha de letras na casa de vocês? Ou mesmo, né? De todo mundo já ouviu falar, né? Na casa do TPS, né? Na casa do sistema Toyota. Será que a gente quer construir uma casinha igualzinha como o da Toyota? Será que isso daí é o propósito? E realmente, né? Alguém falou aí, né? Antes dessa reunião que teve aí um diretor que falou que é só dar um livrinho sobre a Toyota, né, para os nossos funcionários, eles vão sair fazendo coisas boas, né? E aí, realmente, né, a Toyota é a empresa mais estudada no mundo, né? De longe, né, é o que tem mais publicações, né? Mas, ao mesmo tempo, todo mundo está correndo atrás de excelência operacional em cima do modelo Lean, TPS. E esse daqui é o censo das indústrias americanas, né? Que fala que de 500 empresas grandes, 433 seguiram o modelo Toyota. Só que só 7 estão contentes com o resultado. Aí vocês vão falar, pô, a gente veio aqui hoje, né, para ouvir o Edson falar, e ele fala um negócio desse, né? Mas realmente, o que que tem por trás disso, né? Muitas falhas, né, que realmente, né, são reportadas aí pela imprensa, então não é mentira, né? Só que a própria Industry Week, que publicou essa enquete, ela falou: os líderes falham em liderar as mudanças de cultura, porque o Lean e o TPS não é sobre ferramentas, é sobre pessoas. A gente está lidando com pessoas, né? E aí a gente volta para perguntar como é que a Toyota vem sustentando isso há 89 anos, né? Como é que ela consegue ter essa sobrevida numa cultura? Então a gente tem que voltar um pouco. O que que foi o começo de tudo, né? Então, mesmo antes da Toyota entrar para o ramo automotivo, né, ela começou com teares, né? Essa daí foi a primeira pergunta, né, que o Rafael fez aquele dia da visita, né? Quem sabia como é que tinha começado o sistema Toyota, né? Aí a Harumi respondeu, né? Ah, essa daqui eu já vi. Começou com tear. E, na verdade, né, a primeira centelha foi de um sentimento de sensibilidade pela mãe do Sakichi Toyoda, que é o pai do fundador da Toyota, porque ficava até tarde tecendo roupas para a família, né? E ele queria que a mãe tivesse menos sofrimento. Então ele desenvolveu um tear manual de madeira que produzia 50% a mais, né, usando uma mão só. Aí ela ganhou tempo, né, para curtir mais a família, né, para ter uma vida particular e ter menos sofrimento. E esse daí era o pensamento da centelha, né, de se importar com as pessoas, né, de ter respeito com as pessoas. E depois de um pouco mais velho, né, em 1924, quando eles já tinham já a Toyota de Doshoki, né, que é a empresa que fazia teares, ele ficou preocupado com o desperdício que os teares automáticos tinham de pano, né, porque quando uma linha quebrava, ele dava quilômetros de tecido defeituoso. E ele falava, "Ó, isso não é aceitável, né? Porque é um grande desperdício. Então, o que que ele fez? Ele fez um tear automático que, quando rompia um fio, ele parava, né? E aí ele entrou com o conceito lá do Jidoka, né? Que é a automação, né? Que é a automação com o radical de gente, né? Então, ele inaugurou o espírito da melhoria contínua, de não estar satisfeito com a condição, né? Que é o espírito do Kaizen, né? E aí o filho dele foi quem fundou a Toyota Automóveis, né, em 1937. E por que que ele fundou? Porque ele gostava de carro? Não é. É porque ele achou importante que o Japão tivesse domínio da indústria automotiva.
ela estava na véspera de entrar para uma grande guerra, e também porque a economia dela era muito frágil. Então, ela não queria ser dominada, né, pelas grandes economias de fora. Então, ele tomou uma atitude, né, muito corajosa de responsabilidade e de visão, né, não para o negócio dele, mas na verdade para o país, né? E também propôs, né, uma reflexão de que os princípios de produção fossem mais razoáveis do que a grande produção em massa lá do Ford, né? Então, ele também colocou a centelha do que se chama de just in time, que é não criar desperdício também, né? E aí entrou, né, na próxima geração um engenheiro que se chama Taiichi Ohno. Ele é tido hoje como o pai do sistema Toyota de produção. Ele gostava muito de ir no chão de operação, e quando ele foi ver o benchmark das Big Four americanas, né, ele passava o final do dia no supermercado, porque ele achava legal, que era supermercado grande que não tinha no Japão. Então lá ele conseguiu o quê? Visualizar como é que eles faziam a reposição de milhares de itens num grande supermercado de uma maneira simples, né? E a partir dessa ideia ele inventou o Kanban. Então, tudo começa o quê? Também, né, de um olhar do que é uma operação, né? Então, é o valor do Genchi Genbutsu, né? E aí, alguns anos depois, né, em 66, entrou esse senhor dentro da Toyota, né, o senhor Mitsuo Kawai, que ele entrou como operador de forjaria. E em 2017, ele virou vice-presidente global de operações, né? Então é uma trajetória que foi marcada, né, por uma grande resiliência e também por uma grande humildade, né? Porque mesmo como alto executivo, ele nunca abandonou os colegas lá da forjaria. Ele se recusou a ter a sala dele, né, no Jimu Honkan, onde é o head office da Toyota, e ele continuou dentro da forjaria da Toyota, né, comandando as operações globais a partir de lá, na mesma sala que ele estava quando ele era gerente, né, para não abandonar os colegas. Então, ele é conhecido muito pela humildade. E depois, né, o Eiichi Toyoda, né, que ele foi o grande precursor, né, do que se foi a sistematização do sistema Toyota. Não tinha nada por escrito, estava tudo na cabeça das pessoas, né? E ele foi quem, durante 10 anos, ele fez o esforço para se colocar dentro do manual. Então, o booklet começou na década de 80 e terminou em 1992, quando foi lançado. Então, foi a referência interna para se manter esse conhecimento, essa sabedoria interna dentro da Toyota. E depois o Fujitsu, né, que ele foi o primeiro presidente da, não da família Toyota. E em 2001, bom, a história dele, né, que ele não era engenheiro, ele era da área de direito. O chefe dele era o Taiichi Ohno, né, era muito bravo, né, e ele teve que ralar muito, né, para chegar a compreender, né, o TPS. Ele foi muito competente nisso e chegou a presidente global em 99, né? E ele foi o pai do Toyota Way, né? Porque ele achou que sem uma matriz cultural forte, ia ser muito difícil, né, da Toyota alavancar para outros países ou mesmo ter sucesso, né? E que o TPS não seria suficiente porque era meramente técnico e não mexia com as pessoas, não mexia com a cultura. Então, ele foi considerado também um grande perseverante, né? E uma pessoa com grande credibilidade, porque pensava nas pessoas, né? E aí o último, né, é o Akio Toyoda, né? Que é o último herdeiro, né, da família Toyoda, que teve na presidência global. Ele, em 2010, né, ele teve aí uma grande crise, né, de credibilidade por problemas de qualidade no mercado americano. Teve gente que morreu por aceleração involuntária nos Lexus, né? E, não obstante isso, né, ele foi chamado pelo Congresso americano para se explicar. Ele foi, ele não se defendeu, ele assumiu, né, a responsabilidade e conseguiu resolver o problema, né? E com isso, né, com esse tipo de atitude, né, humilde e também do senso de justiça que ele teve, né, e não ficar se defendendo, ele ganhou o respeito do Congresso americano, né, do governo americano, e um respeito global por enfrentar as crises, né, de uma maneira correta.
E o mesmo aqui, o Toyota, em 2018, né, ele disse que a era do automóvel já estava no fim e que eles teriam que mudar, dar uma guinada, né, em todo o negócio para entrar na era da mobilidade, porque as pessoas não querem mais ter carro, eles querem ter mobilidade, né? E nessa ocasião, né, a Toyota ela era líder global, né, a empresa que mais vende carro no mundo, né? Então imagina, né, foi chamado de louco, né, na época. Só que esses 10 anos quase, né, provaram que ele estava correto, né? Porque o mundo está mudando muito rápido, né, em torno do que é mobilidade. Então, ele foi o quê? Ele foi muito aclamado, né, como uma pessoa que aceitava desafio e que tinha bastante coragem, né, para mexer num time que estava ganhando. E qual que é a chave, né, que esses senseis da Toyota deixaram para a gente, né, se a gente for voltar? Então, tudo se resume, né, no estabelecimento de uma cultura forte. Então, o primeiro passo foi criar uma necessidade, né, através da visão, desafio e espírito do Kaizen. E também foi importante criar os hábitos, né, principalmente na liderança. Credibilidade, Genchi Genbutsu, perseverança, respeito, importar-se com pessoas, humildade, sabedoria, responsabilidade e assim vai, né? E tudo isso foi o quê? Foi incorporado, né, pelo Fujitsu naquilo que se chama base do Toyota Way, né, que é o que vocês podem ver aqui. E virou aquela casinha, né, que vocês já devem ter visto, né, que o Rafael também mostrou aquele dia, né, do Toyota Way 2001. Então, que tem o quê? Desafio, Kaizen, Genchi Genbutsu, respeito e trabalho em equipe, né, na base, né, que são vetores culturais, né, com o pensamento forte, né, que alavanca para frente em cima de melhoria contínua, que é o Kanban, que é o Kaizen, e respeito pelas pessoas, né? Com isso, a Toyota conseguiu o quê? Se fortalecer fora do Japão, com a mesma cultura em quase 39 países hoje, né? Sem isso, ela não conseguiria ter saído, né? E ela é relativamente nova, né? Vamos dizer, esse vetor cultural, né? Porque é de 2001, né? Então tá fazendo o quê? 25 anos hoje, né? E aí, né? Isso daí foi a história, um pouco da cultura forte da Toyota, né? Que faz com que ela tenha sustentação, né? Foi que, na minha carreira, né? Eu consegui enxergar lá dentro, né? O que eu aprendi lá dentro, né? Não foram técnicas, na verdade. O que eu aprendi foram princípios e propósito, né? E a ferramenta serve para você utilizar em função desse princípio e propósito. E você, né? Qual que é o seu propósito? Será que é implementar esse monte de sopinha de letras? Por quê? Né? Por que que a gente quer colocar esse monte de metodologia? Né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que o destino nosso ele é traçado por nossas intenções, né? Então, muita gente trabalha, né? Porque quer se autopromover em carreira, traz alguns preconceitos, individualismo, orgulho da carreira, teimosia, inveja, quer fazer as coisas porque quer subir, né? Egocentrismo, apego, solução fácil. Mas, na verdade, né, o importante é aquilo lá que o Noguchi-san falou hoje, né, na fala dele, e também o Rafael aquele dia, né, é garantir um futuro sustentável para o negócio, aliviador da operação, trazer melhores resultados para a empresa, eliminar desperdícios, né, e contribuir para a economia e sociedade, né? Tudo isso através do desenvolvimento das pessoas, né? Esse realmente, né, é o princípio correto, ok? Então, eu deixo aqui uma frase, né, que a gente aprendeu também ao longo do tempo lá dentro, né? Cuida muito do seu pensamento, porque esses pensamentos se tornam palavras. As palavras se tornam ações. Quando você repete muito essas ações, eles se tornam hábitos, né? Os hábitos moldam o seu caráter e o seu caráter define qual que vai ser o destino. Né? Na verdade, é um sensei bem mais antigo, né? Antes de Cristo, né? Que é o Lao Tse que falou isso, né? E hoje, muito do que a gente fala, né, de
humildade e Hansei dentro da Toyota, a gente se espelha muito nisso daí, ok? Para fazer a coisa correta. Por isso que consegue essa sobrevida toda, né? E aí vocês estão vendo aí essa imagenzinha aí que é meio estranha, né? Na realidade, né? Eu trouxe isso para contar um pouco da história do Les Brown. Não sei se vocês conhecem o Les Brown. Ele é o que é a Oprah Winfrey, né? Para televisão, ele é para o rádio, né? E ele tem um irmão gêmeo, né? Que chama Wes Brown, né? Que também é um ator. Só que eles têm uma história triste, né? Porque eles foram abandonados quando crianças, né? Recém-nascidas, na porta de uma escola pública e foram acudidas aí pela merendeira, né? Que era a Malmy Brown. Então eles nem nome tinham, né? Então receberam o nome aí da merendeira. E viviam no fundo da cozinha lá da merenda e cresceram lá. Então imagina, né? O tipo de sofrimento que eles tiveram, né? Só que o Les Brown, ele tinha sempre essa mentalidade positiva, falando assim, agradecendo pelas oportunidades que ele teve, né? E aproveitando cada oportunidade para poder o quê? Crescer e melhorar, né? Então ele tinha esse espírito de Kaizen, né? E do challenge, né? Do desafio. O irmão dele ficava reclamando, né? Colocando a culpa pela condição que eles tinham. Primeiro, para os pais que abandonaram. Segundo, pela madrasta, né? A Mommy Brown, né? Que coitada, né? Não tinha dinheiro, né? Para dar uma vida muito digna. Depois, pela sociedade, né? Que também não ajudou. Governo que não ajudou. Mas, na verdade, quem ajudou foi o irmão dele, né? Que sempre pensou também no irmão. E aí, com o tempo, né? O Les Brown, ele se tornou famoso. Um radialista famoso, né? Ele virou também um guru de motivação. E ele foi convidado, né, para conhecer as nações mais ricas do mundo. Então ele saiu para uma viagem e na volta, uma repórter perguntou quando ele estava descendo do avião: "E aí, Les, né, você deve ter visitado aí os locais mais ricos do mundo, né? Me conta uma coisa, né? Aonde que é o lugar mais rico do mundo?" Aí ele respondeu: "Ah, essa é fácil. É o cemitério." Aí a repórter falou: "Mas peraí, né? Você entendeu minha pergunta, né? Cemitério, né?" Aí ele falou, o lugar mais rico do mundo é cemitério. Ele falou, pô, Les, mas por que o cemitério é o lugar mais rico do mundo? Aí ele respondeu, é lá que estão as maiores ideias, né, que nunca foram para frente porque ninguém teve coragem. É lá que estão as maiores curas das doenças que os especialistas nunca conseguiram colocar para frente porque morreram com a ideia. É onde estão as melhores peças de teatro que nunca foram encenadas, os melhores filmes que nunca foram filmados e os melhores livros que nunca foram escritos. Então, o tesouro da humanidade está tudo no cemitério. Aí a pergunta que eu deixo para vocês, né? Eu vi que tem bastante gente hoje, né, que veio ouvir um pouco dessa conversa. Mas e aí? O que que vocês vão fazer depois, né? Talvez vocês estejam cheios de ideias agora. Vocês vão levar todas essas ideias para o cemitério e deixar ele mais rico? Né? O que que vocês vão fazer amanhã? E aí Pessoal, fica esse negócio aí para vocês, né? Se alguém tiver alguma pergunta, depois vocês perguntem, né? Obrigado, hein?